Primeiro, eu gostaria de comentar sobre a visão religiosa do Natal. Muito particularmente, eu me preocupo que as pessoas foram se perdendo desse propósito, dessa visão religiosa. Mesmo as igrejas cristãs, o próprio movimento espírita, trazendo essa lembrança, a visão religiosa do Natal, ela foi se diluindo na estrutura social que nós vivemos nesse momento. Fala-se muito dessa religiosidade do Natal, mas para muita gente a figura principal do Natal é o Papai Noel. Se não for o Papai Noel e a Coca-Cola. Então, a visão da presença do Cristo, do que isso representa, do que isso traz, vem se perdendo cada dia mais. Uma perspectiva religiosa que é importante a gente falar, e nós vamos posteriormente na nossa conversa, vocês vão poder ver isso como uma repercussão para a saúde mental das pessoas, ou um agravamento da saúde mental das pessoas, é a questão da certeza histórica. Muita gente já começa questionando se Jesus existiu. E não faltam pessoas que são tidas, né, ou que são cultas em vários temas, que se comportam dizendo que Jesus é um mito, que ele não existiu. Quem estuda história e quem estuda teologia de uma maneira profunda sabe que hoje a figura de Jesus, ela não é questionável em termos se ele existiu ou não. O que se questiona muitas vezes são os fatos que se relatam na Bíblia e algumas falas que estão contidas no Novo Testamento e que são margens de discussões mesmo entre os teólogos cristãos. O que isto influencia? Quando você é doutrinado a ver as coisas num contexto, quando você tem uma leitura que foi apreendida na sua vida como sendo uma verdade, e de repente essa verdade ela começa a ser questionável, e depois estudos que são feitos sobre esse tema trazem
que isso não seria um fato real, mas um mito, né? Não o fato de Jesus existir, mas os contextos de muitas colocações que ali estão, pessoas imaturas, pessoas fanáticas, e o fanatismo é uma forma de manifestação doentia, porque essas pessoas estão fechadas dentro delas, elas têm muita dificuldade de lidar com pensamentos diferentes delas, elas se tornam muito violentas quando enfrentam esses questionamentos. Isso tudo, né, é algum tipo de comprometimento de saúde mental. Nos vários estudos que eu pude acompanhar de teólogos importantes do século XX que trazem informações sobre os fatos da vida de Jesus, um desses, que é toda a história de Jesus nascer em Belém, numa manjedoura e todo esse contexto, ele é muito questionável. Ele tem um significado espiritual. Ele serve-nos para reflexões espirituais, para mudanças transcendentes. Mas o fato em si, ele é questionável por esses estudos. E essas pessoas frágeis, quando a fé delas é fragilizada por algum tipo de informação, elas se tornam mais carentes ou se tornam mais resistentes à informação, elas negam, elas agridem, ou elas se fecham, ou elas se desencantam com tudo, não conseguem entender, separar, na verdade, uma coisa de outra, e isso agrava a situação desses portadores de transtornos mentais, ou uma pessoa que não tem um CID, né, um Código Internacional de Doenças, mas que já tinha um sofrimento psíquico, e isso fica mais difícil. Outro fator da experiência espiritual do Natal que influencia muito e pode dificultar a situação de portadores de transtorno mental é a postura de uma família que seja ortodoxa, né? Que tenha uma visão rígida e fechada e não permite que os membros da família questionem as coisas que acontecem, ou quando alguém assume esse lugar, é atribuído a ele ser um agente do mal, é atribuído a ele estar possuído por um demônio, e toda esse conflito, essa confusão que surge a partir da rigidez, ela vai causar transtornos de relacionamento e ela vai causar piora ou desencadeamento de vivências, seja no campo do humor, seja no campo cognitivo, que podem alterar seriamente a vida dessas pessoas. Um outro fator muito importante é que as experiências espirituais, elas, embora sejam vividas numa sociedade, numa cultura, elas são de caráter pessoal e particular.
eu posso ter uma experiência espiritual com a minha comunidade religiosa, mas a forma como eu vivo essa experiência, ela é diferente do restante do grupo que participa dessa mesma experiência. E as experiências pessoais do Natal envolvendo a questão mística, essa questão do sagrado que adentra para o interior do indivíduo e que muitas vezes não se permite a questões, ela pode ser um fator desencadeante de um processo delirante alucinatório. Ela pode levar uma criatura a um transtorno de dissociação, a um transtorno, né, de possessão ou obsessão espiritual, como o Código Internacional de Doença fala. E a gente precisa entender o que é essa vivência e ter capacidade dentro da questão profissional separar o que é verdadeiramente religioso daquilo que é patológico, daquilo que está comprometido e adoecido. Por isso, a gente precisa ter recursos, ferramentas para avaliar essas situações. E um grande instrumento de avaliação da experiência religiosa, da experiência mística, é o coping, que é uma palavra inglesa que ela não tem uma tradução específica para o português. Ela poderia ser chamada de uma estratégia, né, que é utilizada a partir dessa experiência para melhorar a condição de saúde mental do indivíduo ou também para agravar o estado de saúde mental da criatura. O coping, ele tem um papel central na relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde. Então, são as estratégias utilizadas por uma pessoa para se adaptar às circunstâncias de vidas adversas ou estressantes, utilizando a ferramenta da espiritualidade. Então eu posso usar todo o contexto do ensinamento do Natal, do rito do Natal, da liturgia do Natal numa linguagem mais religiosa, e isto levar essa pessoa a um estado de bem-estar, e aí esse coping é positivo. Como todo esse contexto, dependendo da forma como é entregue à criatura e dependendo da maneira como a criatura coloca em si essas experiências, ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode ajudar a pessoa a ter dias mais saudáveis, como ela pode levar a pessoa a dias mais conturbados e difíceis, até com experiências de tal complexidade que nós chamaríamos, né, nesse contexto de maior complexidade, que são
as tentativas de autoextermínio. Ascensão Nascimento está perguntando, a palavra coping se escreve C-O-P-I-N-G. Coping. Coping, para ficar mais fácil da gente entender. Quando é que o Natal, a experiência do Natal, se torna um coping negativo? Então, nós estamos vendo aí várias pessoas entrando nesse momento. Nós estamos falando sobre as experiências do Natal e como elas influenciam a saúde mental. Então sejam bem-vindos, Lisa Barbosa, Tainá, FM Contígio, sejam bem-vindos aí conosco. Joana Parreira entrou aí agora, essa irmãzona do coração com quem a gente aprende a lição bonita da afetividade. Seja bem-vinda, irmã. Então, quando é que o Natal se torna um coping negativo? Então, nas minhas reflexões, eu separei 3 situações para a gente pensar. Primeira, é essa experiência ortodoxa, cheia de comportamentos restritivos, em que as pessoas não podem fazer nada, que não pode acontecer nada, que tira as pessoas da experiência social para ficar no isolamento. Há pessoas que não participam de confraternizações do trabalho, que não participam de confraternizações com amigos na escola, porque a experiência familiar rígida no ponto de vista religioso entende que essas vivências sociais elas são comprometedoras da visão religiosa, que elas são mensagens do demônio, dos espíritos maus, que não podem ser vivenciadas. Vão realmente contra aquilo que Jesus ensina. Jesus conviveu com a sociedade, ele participou de bodas, ele convivia com prostitutas, com ladrões, com pessoas de má fé dentro da sociedade judaica. Ele participava de todas as coisas e ele entendia que isso não comprometia nem a sua mensagem, nem a sua experiência, e mais do que isso, ele aproveitava essas situações para exemplificar o seu posicionamento e ele auxiliava as pessoas dentro das limitações que eles tinham. Essas posturas ortodoxas, elas carregam críticas pesadas e acusadoras contra a sociedade. E quando o indivíduo ele tem uma fragilidade emocional, quando ele tem uma imaturidade que ele não dá conta de se comportar de uma outra forma, vem a ele um sentimento de culpa imenso quando ele participa de tudo isso. Ele se acredita um grande pecador. Isso é acompanhado de uma tristeza que pode induzir um processo de depressão. A recusa de participar disso, ou a expectativa se vai dar conta ou não de participar disso, promove uma ansiedade imensa. E se o indivíduo já é um portador de um transtorno de ansiedade, essa ansiedade vai se agravar.
Vejam que coisas que parecem muito pequenas, elas não são pequenas quando a gente fala de alguém que está fragilizado. E quando eu falo de pessoas fragilizadas emocionalmente, eu não estou falando só daquelas que são colocadas como um CID, um diagnóstico, né? um código internacional de diagnóstico pelo profissional de saúde. Eu conheço muita gente que não tem um transtorno mental caracterizável dentro das linhas estatísticas da psiquiatria, mas que a sua fragilidade leva a um sofrimento psíquico muito grande. E independente então de ser um transtorno mental catalogado pela medicina ou uma experiência fragilizada emocionalmente que é perceptível pelo psicoterapeuta, tudo isso precisa ser avaliado. Se você tem um paciente deprimido e esse quadro está se agravando nesse período, e ele tem essas experiências de rigidez quanto à religiosidade deles, é preciso ter cuidado, porque essa situação pode levar a uma depressão de tal forma que esse indivíduo pode buscar o autoextermínio. Uma outra forma que essa experiência do Natal pode se tornar algo negativo é quando ela inibe a vivência por livre escolha do crente. Eu ou qualquer um de nós buscar a experiência num ritual, num culto, numa vivência, num questionamento filosófico do que seja o Natal, isso tem um sentido para a vida. Pessoas que são adestradas e se veem por uma demanda social obrigadas a participar desses ritos, quando elas não têm esse desejo, ou quando elas questionam isso internamente e não têm coragem de buscar alguém que possa auxiliá-las nesse contexto, isto traz para a criatura uma piora, um comprometimento da sua saúde mental. Um outro fator importante é quando esses ensinamentos eles falam de coisas ou eles são transmitidos de uma certa forma, isso pode criar atitudes de violência, de autoviolência ou de heteroviolência, como podem provocar questionamentos da fé, fragilizando as pessoas. E esse contexto, ele muitas vezes não é valorizado, mas ele é móvel de adoecimento, às vezes de adoecimento coletivo bastante complexo.
Falando do Natal e não da experiência real do Natal, né? Falando da história de Jesus, né? Nós podemos nos lembrar que uma fala que foi utilizada pelos nazistas para que a população cristã e para que se calasse, de certa forma, a igreja cristã na Europa diante do extermínio dos judeus, é que eram os judeus os responsáveis pela morte de Jesus e eles teriam que pagar por aquilo que eles fizeram. Lembrando que aquelas pessoas que foram exterminadas, para quem não tem uma crença sobre reencarnação, elas não teriam nada a ver com o que os seus antepassados fizeram. Mas esse foi um dos argumentos principais para que muitos cristãos se calassem ou participassem desses extermínios, acreditando estar servindo a Deus e ao ideal de Jesus. Quando muitas pessoas têm acesso a esses questionamentos teológicos, se Jesus nasceu em Belém ou não, se a história da manjedoura ela é um mito ou ela é uma realidade. E voltamos aí para quem está entrando agora, nós não questionamos a realidade de Jesus. Os próprios historiadores hoje têm a clareza que Jesus, né, homem, ele existiu, mesmo que a história dele não seja todo esse contexto que está no Evangelho, mas isso é importante lembrar que quando isso acontece, as pessoas muito rígidas, elas sentem a fé delas quebradas e não quebra nesse ponto, quebra tudo. E muitos deles perdem a crença e perdem o chão e entram em depressão, em angústia, ou entram em quadros de dissociação, ou eles entram em quadros psicóticos, porque já trazem esse tipo de tendência. E todo esse contexto é bastante complexo e adoecedor da criatura. Quando é que o Natal é um coping positivo? Quando é que o Natal é uma ferramenta que auxilia a saúde mental? Primeiro, quando a experiência do Natal ela se faz de forma positiva, promovendo o bem-estar da criatura. Quando os ritos, a liturgia, as reflexões trazem para dentro da criatura uma sensação de paz, de tranquilidade, uma sensação de esperança, de fé, nós vamos ver que isso é muito importante. Estamos vendo aqui que algumas pessoas estão colocando perguntas e eu prometo respondê-las ao final para que a gente, não perca essa oportunidade de aprender e esclarecer o que é possível. Outra forma que o Natal é um coping positivo é quando a experiência do Natal constrói relações familiares e sociais positivas.
Durante a minha vida inteira, sempre a gente teve conflitos e guerras no mundo. Sempre. Guerras localizadas, conflitos localizados. E a experiência do Natal era sempre uma oportunidade de um indulto, que era um tratado naquele momento, em que, naquela proximidade da experiência do Natal, os conflitos se cessariam para que os cristãos pudessem comemorar o Natal. Olha o que isso se faz de positivo para o mundo inteiro. Um outro fator que é positivo na experiência é quando essa experiência transcendente ela traz uma transformação pessoal. É quando o indivíduo ele adentra o rito, a reflexão que lhe é trazida, e ao sair dessa experiência momentânea e religiosa, ele traz para si novos posicionamentos, ele traz propostas de transformação da sua vida, de abandonar atitudes viciosas, comportamentos de violência, de buscar exercitar o perdão, de buscar fazer o bem, ser caridoso, promover as pessoas através de uma assistência social adequada, tudo isso é positivo para a vida da criatura. E quando a experiência familiar e social do Natal melhora o estado psíquico do portador de transtorno mental. Então, muita gente vive doente, mas a experiência do Natal na família é tão positiva que naqueles dias ele consegue participar, por mínima que seja essa participação, e se sentir melhor, atuar melhor, agir melhor nesse contexto. Vamos falar então de algumas experiências, algumas percepções que nesses mais de 40 anos trabalhando com saúde mental, eu pude observar nas pessoas que chegam a mim para o tratamento, ou nas pessoas que eu convivo socialmente. A experiência do Natal é uma experiência introspectiva. A experiência espiritual do Natal é um convite à introspecção. Mas muita gente pode dizer, mas o Natal é uma festa de alegria, sim. A festa, a festividade é um outro lado da experiência, que é uma experiência exterior. A alegria traz isso. Mas, quando se pensa na chegada do Cristo na Terra, quando se tenta entender a sua missão e o que ele teve que vivenciar para que tudo isso aconteceu, isso remete a criatura para dentro dela. E a história de Jesus, embora do ponto de vista
religioso é uma história de glória, ela é uma história triste. O Natal, ele tem uma repercussão triste da questão da manjedoura. Uma criança que não encontra um lugar para acolher, que nasce no meio de uma estrebaria, num coxo que alimenta os animais, e que, embora tenha um valor espiritual muito grande, ele tem a companhia de criaturas muito singelas que passam por ali numa atitude mística de curiosidade, mas que não trazem para esse indivíduo essa repercussão de valor que ela tem. Com isso, muita gente vê o Natal de uma forma triste. E aí nós vamos falar dessas visões do dia a dia posteriormente. O que nós vamos falar aqui é dessa experiência transcendental que traz essa tristeza e que pode agravar em pessoas que estão deprimidas, que podem inclusive chegar a sentir-se culpadas da própria experiência que o Cristo viveu numa ação ou numa atitude que se aproxima de uma atitude delirante. Pessoas que se encontram em estado de depressão, que não querem a vivência social, que querem ficar fechadas, que acham que a vida está muito difícil, elas vivem esse momento com maior dificuldade. Maior dificuldade. Então elas ficam mais deprimidas, elas ficam mais vulneráveis a ideias de ruína e mais vulneráveis a tentativas de automutilação, de se cortarem, e a tentativas de autoextermínio. Isso é importante pensar. Porque se a gente tem alguém que está do nosso lado e que está nessa condição, ela necessita cuidados nossos nesse contexto. E se eu estou deprimido e a reflexão do Natal está agravando a minha depressão, o meu sentimento de tristeza, de desânimo, de apatia, eu tenho a obrigação de pedir ajuda às pessoas para buscar essa melhora. Uma outra questão dos transtornos de humor que eu pensei são os episódios de euforia. Saímos aí da depressão, que está lá embaixo, para a euforia. Top. Alegria adoecida. Essas pessoas que são portadoras de transtorno mental e que estão passando por uma fase que a gente chama de mania, que é uma fase de euforia, durante esse período, elas precisam ser muito bem cuidadas. Porque certamente, no estado de euforia, eles fazem o que não deve, eles se comportam promiscuamente, às vezes sem ter noção, eles gastam o que não têm, eles fazem tantas coisas que não só vai comprometer a vida deles, principalmente depois deles saírem
da crise, porque vem a culpa, mas compromete a família. O indivíduo em euforia, ele pode acabar com uma festa dentro do contexto que ele está, da gravidade que está dessa euforia, pelas coisas que ele faz e se comporta, dificultando a vida de todo mundo. Então é importante que a gente tenha cuidado em relação às pessoas que estão em tratamento e que nós sabemos que estão cheias de ideias ruins dentro delas e que uma dessas ideias ruins é o suicídio. Então elas precisam ser observadas. Nessa fase, todo mundo passa a ter muitos compromissos, passa a ter que se preocupar com muitas coisas que a vida externa pede para o Natal e que muitas vezes não tem nada a ver com o Natal. E a gente perde também, né, a capacidade de observar cuidadosamente o uso da medicação dessas pessoas. Nesse sentido e nesse contexto, nós podemos viver duas coisas. Pessoas que não tomam remédio e vão agravar a doença. Ou que não tomam remédio porque Natal é uma festa que tem muita bebida e eles querem beber. E nós sabemos dos riscos da interação do álcool com a maioria dos medicamentos psiquiátricos. Então, a possibilidade dessa pessoa entrar em uma crise não é necessariamente no dia do Natal, mas nas proximidades do dia do Natal é muito grande. Muito grande. Outro lado, né, essas pessoas, por não estarem sendo observadas e já estando numa condição de depressão e ideias de ruína, elas podem aproveitar o descuido de todo o grupo para usarem, abusarem, intoxicarem ou, inclusive, tentarem o suicídio com medicamentos. E nós não podemos nos esquecer que medicações para dormir, a maioria das medicações na área de saúde mental, elas têm altos riscos de interação, né, com o álcool de maneira negativa. Não só sedando a pessoa e ela perder o controle dela própria e entrar em situações complexas, como, né, associar essas coisas e, por exemplo, dirigirem e sofrerem acidentes, serem muito machucadas ou machucarem a terceiros. Muitas vezes elas são vítimas de fatais, de morte, ou às vezes levam pessoas a essa situação. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar são os transtornos ansiosos, né? A gente vai ver que quando as pessoas gostam do Natal e também quando elas não gostam do Natal e que elas já são ansiosas por si mesmas, aumenta a ansiedade. E por que é os dois lados? Porque aumenta a ansiedade, porque ela quer que o dia chegue o mais rápido, para ela participar, porque ela gosta muito e ela se preocupa que tudo dê certo e cuida das coisas.
Isto, às vezes, causa um estresse muito grande na vida do indivíduo. Mas indivíduos, como nós falávamos dos deprimidos, que não querem festa, que não dão conta, às vezes ficam muito ansiosos e querendo que a festividade de Natal passe para a angústia que eles vivem, chamada ansiedade, ela desapareça desse contexto. Um quadro muito específico e que causa muito sofrimento em muitas pessoas são os portadores de fobia social, né, que tem dificuldade de falar em público, se manifestar em público, e que sabem que vão acontecer as confraternizações no trabalho, na escola, na família, e algumas delas eles não vão ser capazes de evitar, eles vão ter que participar. Isto agrava muito a situação mental dessas criaturas. Um outro fator importante são as experiências traumáticas passadas, né, que agravam a ansiedade. Famílias que têm, por exemplo, alcoólatras ou usuários de droga que costumam usar isso de forma abusiva na época do Natal e que essas pessoas já viveram experiências muito ruins de conflitos familiares, violência, agressividade, abuso, tanta coisa. Essas pessoas ficam muito ansiosas nas vésperas do Natal, com medo de tudo isso acontecer, mesmo que muitas vezes isso não vai se tornar uma realidade na vida. Mas isso agrava, principalmente para as pessoas que têm medo, porque sabem que o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, o avô, a avó não pararam de beber, que quando a família se reúne, eles bebem em dobro, e que a maioria das famílias, quando bebem, o comportamento é disfuncional. Geralmente você não vê essa funcionalidade na grande maioria das famílias. Há sempre alguém que vai falar algo que não deve, que está bêbado, e o outro vai responder, vai ser ruim, vai criar um clima ruim. Então isso tudo dificulta e agrava a situação. As dependências químicas, sejam quais forem, elas são um grande problema durante o período das festas de final de ano, e entre essas festas nós temos o Natal. Por quê? Porque é uma oportunidade para agravar o abuso dessas substâncias, pela maior oferta, principalmente a questão do álcool. Muita gente, quando fala em dependência química, se lembra logo de maconha, se lembra de cocaína, de crack, né? Mas, do ponto de vista de saúde pública, o álcool e o tabaco são as drogas mais prejudiciais para a saúde das pessoas. E no quesito comportamento, o álcool, ele é um elemento complicador quando as pessoas abusam dele. Então isso piora a pessoa, ela se frustra,
a família se frustra, e aí nós temos cenas de violência, e essas violências podem ser contra terceiros, mas podem ser contra as próprias pessoas, e os resultados finais nem sempre são bons. E o medo dos familiares pelas experiências infelizes anteriores, por causa da perda do controle pelo uso dessas substâncias, ele piora e pode causar desde transtornos psicossomáticos, dor de cabeça, dor muscular, diarreia, cólicas, coisas que a pessoa pode apresentar, até apresentar crises de choro grave, situações de muito estresse, né, muita ansiedade, muita tristeza, que ou desencadeia um transtorno mental ou agrava um transtorno mental. Quais são as atitudes que as famílias podem usar para amenizar essa situação? A primeira delas, que muita gente acha que é radical, é se toda a festa da família, principalmente as festas de Natal, são acompanhadas de violência, transtornos, conflitos na família por causa do álcool, seria mais sábio que a família fizesse abstinência da bebida nessa festividade que a família se cobra estar reunida. Porque o indivíduo que é dependente, que está viciado, ele não vai dar conta de ver a bebida e não beber. Isso é uma característica da dependência. E depois, outra característica é esse consumo exagerado, porque a pessoa já não tem a mesma sensação boa que ela vivia com a bebida numa dose menor, e essas doses têm que serem cada vez maiores, e os efeitos colaterais dessas doses maiores são muito graves. Uma situação importante é o acompanhamento próximo, né? Estar mais próximo dessas pessoas. Não como policial, mas como cuidador. Como alguém que escuta, alguém que tenta fazer reflexões, tenta mostrar por lógica, por questões afetivas, o quanto isso é perigoso. Outra postura, né, é se você vê que esse indivíduo está numa situação muito grave, e isso não precisa ser só os dependentes, mas o indivíduo que está deprimido, o portador de transtorno bipolar, que pode entrar em euforia porque o quadro dele é cíclico e geralmente aparece no dezembro, o final de dezembro, início de janeiro. Então, se a gente sabe disso, a gente deveria buscar uma consulta psiquiátrica ou conversar com o psicoterapeuta do portador de transtorno mental que está dentro da família, para ajudar no estado dessa pessoa e para evitar uma condição mais constrangedora para toda a família. E uma questão que precisa ser trabalhada o tempo todo, que é o uso correto das medicações. Então, se isso pode acontecer, a família tem que estar vigiando, se preciso ajudar a administrar o remédio,
para ajudar essa criatura a sair desse contexto. Eu queria trazer aqui duas situações especiais que eu refleti. Primeiro, os conflitos que geralmente acontecem por causa das crenças na família, quando essas crenças são conflitantes, pela invigilância para evitar isso, que é fruto de duas coisas: de intolerância, de falta de aceitação, de respeito à opinião do outro, e por características emocionais de explosividade, que diante desses conflitos a pessoa perde a compostura, como se dizia antigamente, e ela vai provocar situações constrangedoras na família. Então, respeito é uma palavra importante nesse contexto. A outra situação especial que eu queria conversar são sobre os traumas vividos em vivências anteriores do Natal, que às vezes demarcam muito os portadores de transtorno mental, demarcam muito as pessoas deprimidas, ansiosas, e demarcam os dependentes e os codependentes familiares. As histórias de violência familiar durante o Natal, elas são muitas vezes motivo de tristeza para as pessoas que viveram isso e pioram no período do Natal, ou de muita ansiedade porque sabe que vai reunir e aquilo pode virar em um problema sério. Uma outra situação traumatizante são as das pessoas de baixa condição socioeconômica, que não tem condição de fazer a festa que o mundo criou hoje para o Natal, de dar presentes caros para os filhos, de colocar uma ceia muito farta, e que isto causa imensa tristeza, sofrimento, causa muita angústia, e que não somos nós que vamos resolver o todo, mas a gente deveria ajudar as pessoas nesse contexto, mas nós somos, enquanto profissionais, responsáveis a trabalhar na escuta respeitosa dessas histórias que essas pessoas trazem, entendendo, tendo empatia por aquilo que eles falam do Natal, mesmo que isso não toque a sua pessoa. Uma outra situação traumática que às vezes adoece a família inteira na época do Natal são famílias que tiveram perdas graves, às vezes o pai, que era o provedor, perde o emprego na véspera do Natal e isso se torna um sofrimento grande, ou os lutos por separação, os lutos por morte, que acontecem no Natal. Eu já vi muitos casais resolverem se separar na véspera do Natal. E aquele que resolve se separar, porque às vezes não é uma decisão do grupo, e essas pessoas, elas se comportam cruelmente, porque isso resulta num sofrimento muito grande, e conforme a imaturidade e a fragilidade do companheiro ou da companheira, isso pode resultar numa morte que o indivíduo busca através do autoextermínio.
E temos aí que pensar, né, que essa proposta do Natal do mundo de agora, que eu uso muito para falar que é o Natal da Coca-Cola, porque foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel vestido de vermelho e branco e da neve trazendo presente com a garrafinha de Coca-Cola. Então, eu digo que é o Natal da Coca-Cola porque eu vejo isso simbolicamente representando toda essa cultura hedonista e materialista que o Natal virou. E essa cultura materialista, ela não é uma cultura positiva para todo mundo. Na verdade, ela é negativa, por exemplo, para a grande maioria da população brasileira, que não tem condições de viver o Natal da fartura da Coca-Cola. E que muitas vezes pais e mães se endividam para dar uma festa dessa forma para os filhos e depois não dão conta de pagar e vivem com situações bastante complicadas. Esse Natal, que é um Natal de beber, de comer de uma forma deseducada, de beber de uma forma abusiva, que causa inúmeros problemas para as pessoas. Então, esse Natal hoje, que é presentes, ceia, né, uma festa nesse contexto, ele provoca, na grande maioria da população, um sentimento maior de baixa autoestima, um sentimento de desvalorização, de angústia, de incompetência, de incapacidade de fazer aquilo para as pessoas que ele ama ou para ele mesmo, né? Ou fazer isso de uma forma inadequada que vai resultar em dor e sofrimento mais à frente. O Natal, ele é bastante positivo quando ele se faz na vida das pessoas como uma mensagem de esperança, como uma ideia que convida o mundo ao amor. Mas quando a gente sai desse campo, que é um campo de transcendência, é um campo de espiritualidade, de religiosidade interior, que não tem necessidade de comemoração externa, mas que é da relação do indivíduo com o divino, ou da relação do indivíduo com Cristo Jesus, da relação do indivíduo com ele mesmo, num pensamento de fraternidade social. Quando isso acontece, o Natal é um coping positivo. Quando o Natal se transforma nessa ilusão que o mundo de hoje construiu para ele, ele não vai ser, na maioria das vezes, positivo. Ah, mas e as pessoas que podem fazer isso? Nós vamos ensinar, por exemplo, às crianças que elas podem ter tudo, que elas podem querer tudo, elas podem pedir, porque nós somos obrigados a dar, porque nós vamos dar, se nós não falamos com ela que o Papai Noel é que traz, mas falamos com ela que somos nós que damos o dinheiro para o Papai Noel trazer, elas vão acreditar que a gente vai ter que ter dinheiro sempre para isso e que elas têm o direito de querer tudo isso sempre na vida. O coping
do Natal positivo é o coping que leva o indivíduo a uma reflexão e vivência de esperança e fraternidade. Isso também é saúde mental. Vamos ver aqui, vemos alguns comentários. Eu sei que tem uma pergunta que eu deixei de responder. A Elizabeth Montes colocou aqui: Dr. Roberto, desde criança, eu ouço mamãe dizer que não gosta do Natal e sempre, nossos filhos sempre cobrando dela porque ela não gosta. Será, Dr. Roberto, que possa ser um trauma da infância? Pode ser um trauma de infância, pode ser que as vivências da família de Natal seriam ruins, às vezes famílias muito carentes vivendo essas dificuldades, ou as posturas da família causando muito conflito. Mas existem pessoas que têm um quadro psiquiátrico chamado distimia, onde elas veem o mundo cinza, tudo é ruim, todas as coisas são ruins, e o Natal se inclui nesse lugar. Então elas não conseguem ver a alegria do Natal, a beleza do Natal, terem reflexões positivas desse Natal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Alguém trouxe alguma pergunta aqui no final. Desse jeito, acho que era essa a pergunta. Vamos lembrar mais uma vez que essa nossa live não vai ficar gravada no Instagram. Ela vai posteriormente para o nosso canal do YouTube. Se você não conhece o nosso canal, entre no YouTube, Dr. Roberto Lúcio. É um canal de saúde mental e espiritualidade, e lá nós temos dezenas e dezenas palestras, seminários, entrevistas, comentários curtos que a gente traz sobre todos os temas ligados à espiritualidade e à saúde mental. Lembro àqueles que estão conosco que essa é a nossa última live das terças-feiras deste ano. E nós só vamos voltar às nossas lives, vamos manter as nossas postagens todos os dias, como sempre temos feito. Mas as nossas lives só vão voltar, na verdade, no dia 16 de janeiro. Esse é um período de férias, é um período que eu vou conviver mais próximo com os filhos, com os amigos do coração, descansar um pouco para voltar para o meu trabalho, para todas as minhas atividades com mais energia, né? Aproveitar o ambiente do mar nas nossas férias para ganhar essas energias. Então eu desejo a todos vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, mas nós vamos estar aí com as nossas postagens falando sobre todas essas coisas. Elas vão continuar e nós certamente vamos trazer experiências, trabalhos e propostas dentro do nosso objetivo, que é uma jornada na arte de acolher, para o próximo semestre, para o próximo ano. Um beijo no coração de todos vocês, boa noite e até janeiro.